Olá a todos que acompanham o Papo de Mãe. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira. A gente sabe que quando nasce um bebê, tem às vezes uma avó, um avô que abre uma poupança para a criança, para juntar um dinheirinho. Mas será que é poupança mesmo que tem que abrir? A gente vai entender um pouco isso, né, Rô? Porque diz que hoje o negócio é investir em ativos. Mas afinal, o que é isso? A gente precisa aprender educação financeira até para ensinar os nossos filhos, viu, Rô? É isso, Mari. O planejamento financeiro das famílias vem mudando. O número de pais, mães e jovens investidores vem crescendo. Quem vai falar sobre isso com a gente é a Betina Roxo, que é estrategista-chefe da Rico Investimentos. Muito obrigada pela participação, Betina. Obrigada a vocês, estou super feliz de estar aqui com vocês. Tô até com um pouco de medo da minha família assistir e achar que eu tô grávida e a pressão tá grande. Então, gente, calma, não tô grávida. É para falar de investimentos para as mães, pais, ou futuras mães e futuros pais. Para as famílias. E é isso mesmo, hoje são novas modalidades de investimento, Betina? Sim, eu acho que isso é muito interessante, né? Que no passado era comum os pais se encherem de orgulho, né? Porque abriram uma poupança para os filhos e realmente era motivo de orgulho, né? Era um planejamento financeiro, pensando no futuro dos filhos e muito legal de fato. Só que o que tem acontecido, né? Com a queda dos juros que a gente tem visto nos últimos 3 anos muito forte, os investimentos atrelados aos juros, que andam com os juros, ficam menos rentáveis. E a poupança é um deles, né? Que, na verdade, no momento atual está rendendo 70% da Selic, que é a taxa de juros. A Selic está hoje 2%. Ou seja, é muito pouco, né? Então, isso É como guardar dinheiro embaixo do colchão, é isso? Mais ou menos. Exato, não tem rentabilidade nenhuma. E se você comparar com a inflação, né, você acaba perdendo dinheiro. Então, as pessoas têm que cada vez mais buscar esse conhecimento justamente para saber quais são os outros tipos de ativos, né, como você brincou, que nada mais são outros tipos de investimentos para conseguir ter essa rentabilidade maior. E não necessariamente só por ter uma rentabilidade maior, né, mas porque isso tem tudo a ver com sonhos. Então, quem tem sonho de fazer uma faculdade, quem tem sonho de viajar, quem tem sonho, né, de vários tipos de sonhos, precisa pensar nesse planejamento. Betina, até se a gente puder dar uma dica para as famílias, porque quando a gente fala em investimento, parece uma coisa muito assim, para quem tem muito dinheiro. Dá para começar com um pouquinho, quer dizer, mesmo aquela família que praticamente ganha para pagar as contas, tem como guardar um pouquinho e isso vai fazer diferença a longo prazo? Esse é outro ponto super interessante, porque muita gente acha que tem que juntar muito dinheiro para conseguir investir, né? E hoje acho que assim a acessibilidade está muito maior, né? A própria digitalização ajuda muito as pessoas para ter essa facilidade na hora de investir e também tem opções para começar com pouco, né? Então, até uma das coisas principais na hora de começar a investir é a pessoa entender qual que é o perfil de investidor ou investidora. Então, se é conservador, se é agressivo. Então, para entender quais são os tipos de investimentos, né, que essa pessoa pode ter a partir do que ela aguenta de risco, qual o estômago que ela tem para o risco, né? Então, esse é um ponto muito importante e hoje na Rico a gente tem, inclusive, alguns fundos de investimentos que são como se fossem carteiras já prontas a partir dos perfis, ou seja, uma carteira, né, que tem vários tipos de investimentos já para determinado perfil e que começa com R$ 100. Então, é um mínimo de R$ 100. Com R$ 100, você já consegue investir em vários tipos de investimentos e ter esse portfólio, né, essa carteira de investimentos diversificada, que é um outro ponto muito importante quando a pessoa vai fazer um investimento, vai fazer, né, pensar em vários investimentos. Porque é igual um prato de comida, né? Os nutricionistas falam, é importante ter aquele prato colorido para você ter o máximo de nutrientes possíveis. E com os investimentos é assim também, né? Que no caso é a rentabilidade e o que vai fazer o dinheiro trabalhar para você conseguir
atingir os sonhos e os objetivos. Hoje existem essas corretoras, e aí o pai, a mãe ou o próprio jovem, ele pode abrir uma conta nessa corretora e aí começar a investir, é isso? Isso, basta ter CPF. Então, os próprios pais, né, podem abrir contas para os filhos, desde que os filhos tenham CPF. E aí, é importante, a gente está falando muito sobre planejamento familiar, né? Eu acho que é importante ter essa composição, até para não cair num erro comum de abrir conta, né, para o filho, para a filha, fazer ali os investimentos, mas não ter um planejamento dos pais e acabar tendo que usar os investimentos dos filhos. É o que a gente sempre fala, antes de investir, é importante ter uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai ficar ali seguro e fácil de você tirar esse dinheiro quando precisar, quando tiver uma emergência, como o próprio nome já diz. E para calcular essa reserva de emergência é bem simples. É pensando justamente no custo médio da pessoa por mês. Então, se você tem um custo médio, né, de R$2.000, você multiplica de 6 a 12 para pensar, né, quanto que é esse valor que você deveria ter por 6 meses ou um ano. E isso vai depender da sensibilidade de cada um, né? Então, se a pessoa tem um trabalho que é mais fácil mudar de trabalho e não tem um desafio tão grande de ficar muito tempo sem receber algum dinheiro, dá para multiplicar por 6. Se a pessoa for um pouco mais conservadora, multiplica por 12. Então, supondo que a pessoa queira multiplicar por 6, né? E tem esse custo médio de R$2.000 por mês. Isso significa que você precisa de R$12.000 na sua reserva de emergência, que é importante. Porque tem investimentos que são a longo prazo, aí você não vai poder utilizar esse dinheiro, é isso? Exatamente. Hoje a gente tem a opção do Tesouro Selic, que nada mais é que um tipo de investimento como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo e o governo te paga em juros. E hoje esse tipo de investimento é inclusive mais seguro que a poupança. Mas também é legal ter uma composição. Então tem fundos que são nada mais são do que times que tem, né, uma equipe por trás fazendo toda a alocação de recursos para você. Tem fundos também de renda fixa, né, que é esse tipo de investimento que tem uma previsibilidade maior do rendimento. E aí tem fundos atrelados à taxa de juros. Então, assim, a gente fala que é uma jornada, né? Muita gente também acha que é arriscado porque pensa que sair da poupança é igual entrar na bolsa. E muita gente tem medo da bolsa, né? Porque a bolsa tem oscilação, porque a bolsa do nada despenca, né? Então, e realmente é importante fazer esse passo a passo, ter a reserva de emergência e investimentos seguros. Hoje o que a gente indica é o Tesouro Selic. Com isso, você pode ir aumentando também seus investimentos em renda fixa ainda, mas com um pouco mais de risco, mas também com mais retorno. Depois disso, você pode entrar em bolsa, se fizer sentido para o seu perfil. Né? O que a gente fala muito, e a gente tem visto essa procura muito grande por bolsa, é justamente porque com os juros muito baixos, a renda fixa, que é atrelada aos juros, acaba ficando menos rentável. Então, acaba que as pessoas precisam buscar outros investimentos para ter uma rentabilidade mais alta. E um deles, muito interessante, é a bolsa, né? Que nada mais é que comprar ações de empresas e se tornar sócio dessas empresas. É importante, né, desde cedo, os pais já orientarem e terem essa educação financeira em casa, né? O que você acha disso? Porque assim, muitas vezes tem gente que não gosta de falar sobre dinheiro, acha chato. Exatamente. Não, super importante. Quando a gente fala de investimentos, o tempo está ao nosso favor, né? Então, quanto mais longo prazo, mais interessante. E quando, né, a gente está falando de investimento para filhos, né? A gente está falando para crianças e jovens, então é muito legal, porque tem bastante tempo para chegar nesse objetivo, né? Então, claro que é sempre importante entender a relação de risco. Então, se, né, é uma criança, você já quer fazer um investimento pensando na faculdade dessa criança daqui 15 anos, tem muito tempo, mas se é um montante que você não pode perder de jeito nenhum,
é legal colocar num investimento com risco mais baixo, tipo uma renda fixa, você tem essa previsibilidade maior, mas que de qualquer forma você vai ganhar muito mais que a poupança, principalmente pensando que são 15 anos. E hoje também, né, até na nossa plataforma da Rico, é super fácil, tem muitas opções desses fundos para compor, né, a carteira das pessoas. Até explica para a gente como é que fica aí o papel de banco, de uma corretora ou até desse universo digital que você, né, que parece que as pessoas podem entrar e às vezes fazer por conta própria. Então, até falando um pouco de Rico, né? Nós da Rico temos um objetivo muito grande, assim, de democratizar os investimentos e de um jeito simples, leve e descomplicado. Então, justamente para a gente empoderar mesmo as pessoas para que elas façam sozinhas. E aí é uma combinação, né? Uma combinação de uma plataforma, que é o nosso app, o nosso site, que é simples, que é fácil de entender, com vários produtos na prateleira, né? Que são vários tipos de investimentos. E para fechar essa combinação, a parte de conteúdos, que tem muito essa importância educacional, né? Então, justamente ajudar as pessoas para elas saberem como, quando e por onde investir. Não tem problema nenhum os filhos saberem como que está a situação da família, né? É até interessante saber justamente para já ir aprendendo, né, sobre planejamento financeiro e ajudando a família ter esse conhecimento e trazer esse assunto de uma maneira muito mais natural que as gerações passadas tinham, né? E talvez uma palavra que muita gente escute que e muita gente já me perguntou o que significa, é volatilidade. A gente fala, né? É um momento muito volátil, volatilidade. O que é volatilidade? É isso, a bolsa ficar subindo e caindo, subindo e caindo. E a bolsa nada mais é que um conjunto de ações de empresas. E a gente falou dessa necessidade de um conhecimento, né, de uma educação financeira para nós, adultos, para os nossos filhos em casa, e a escola também tem um papel importante, também precisa ter essa educação financeira nas escolas. Com certeza. No Brasil ainda, essa parte de educação financeira mesmo, né, as pessoas entenderem a relação dos juros na escola, é muito baixa, né? Então, muitas pessoas acabam aprendendo só na faculdade e quando vai fazer faculdade de administração ou contabilidade ou algo muito específico. Então, acho que esse é outro movimento que precisa ser cada vez mais forte, né? Eu gostei da frase que você usou, é fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Exatamente. Planejamento mais investimento é o caminho perfeito. A Betina tem um Instagram, tem muitos seguidores, vai chover pergunta lá também, Betina. O que as pessoas podem encontrar lá no seu Instagram? Você fala sobre essas questões de investimentos, dá dicas para as pessoas? Eu falo de tudo, falo muito sobre carreira também, né? Então, principalmente a posição das mulheres, que tanto do lado de investidoras, mas como mulheres que trabalham no mercado, ainda é uma participação baixa, né? É um mercado majoritariamente masculino, então eu tenho muito esse objetivo de trazer mais mulheres, tanto para o mercado quanto como investidoras. E então falo muito sobre isso, falo sobre investimentos de um jeito sempre legal, então não se preocupem. É o nosso grande objetivo, né? Senão as pessoas não vão querer saber sobre isso. A gente quer que a pessoa fale, nossa, é para mim também, entendi. Então, enfim, até para dar um exemplo aqui, como a gente é capaz de aprender sempre e nunca é tarde para começar nada e nem para recomeçar nada, com o Google tem muita coisa que a gente aprende que a gente nem imaginava que aprenderia, né? Às vezes você fala, o que é tal coisa? Aí você, nossa, não sei, deixa eu entrar no Google, entra no Google. Aí você vai numa matéria, lê, vai em outra, vê um vídeo, de repente você virou especialista naquele negócio, né? Que foi isso dessa vontade de aprender. E essa vontade de aprender tem que ter nos investimentos também. Pode ser de um jeito simples, pode ser de um natural, basta a gente querer. Legal, e saber pesquisar no lugar certo. O seu Insta qual é? Com certeza. O meu é Betina Roxo, tudo junto. Legal, Betina, super obrigada pela entrevista. A gente vai te chamar mais vezes para traduzir esse universo para a gente. Com certeza, fico muito feliz. Obrigada pelo convite, adorei.